Oi, minha câmera não é boa o suficiente. Essa é só uma de outras coisas bobas que os fotógrafos dizem ou acabamos ouvindo por aí. Há muitas outras coisas que nós, fotógrafos, quando começamos a trabalhar com fotografia, ou mesmo quando a gente já tem algum tempo de estrada, costumamos ouvir. Portanto, vamos acabar com alguns dos mitos comuns que circulam por aí. Olá, meu nome é Rodolfo e bem-vindos à Nitrox Fotografia, seu canal de educação simples, prática, descomplicada e um pouquinho nonsense sobre fotografia e tecnologia. Esses mitos e outras coisas nada legais que os fotógrafos dizem uns aos outros podem parecer inofensivos, mas na verdade podem impedir que muitas pessoas aprendam a tirar fotos e até mesmo fazê-las perder a inspiração. Aqueles que pensam que não podem tirar certas fotos porque não têm equipamentos mais recentes, por exemplo, correm o risco de largar a câmera para sempre se não estiverem confiantes o suficiente para continuar fotografando. Então, vamos parar de espalhar essa loucura. Aqui estão as minhas 7 principais coisas nada legais que os fotógrafos dizem ou acabamos ouvindo e porque acho uma má ideia repeti-las. 1. Minha câmera não é boa o suficiente. Você já esteve com alguém que olha suas fotos e diz: "Ah, cara, gostaria de ter sua câmera. Suas fotos são muito boas." E apenas revirou os olhos? Se não, talvez você seja a pessoa que fez essa observação. De qualquer forma, esse tipo de observação se resume a uma coisa: a pessoa não acha que sua câmera é boa o suficiente para tirar boas fotos. Muitas vezes não se trata do equipamento, mas sim da mentalidade do fotógrafo por trás da câmera. Vou te dizer agora, você dá uma câmera de smartphone para um fotógrafo profissional e uma Canon EOS 1DX Mark III para um iniciante e 9 em cada 10 vezes o profissional com o smartphone vai superar o iniciante com um kit de nível profissional. Isso porque a tecnologia agora é tão avançada que, seja em dispositivo inteligente ou em uma câmera fotográfica personalizada, as imagens serão nítidas, bem expostas e com resolução alta o suficiente para permitir a publicação. Nas mãos certas, até a mais simples das câmeras produzirá uma fotografia incrível. Então, da próxima vez que você ou outra pessoa vir culpando suas ferramentas, dê um passo para trás e pense se você precisa aprender e praticar um pouco mais. 2. Preciso de uma resolução mais alta. Quando as câmeras digitais começaram a surgir na indústria, algumas décadas atrás, a resolução era um grande negócio. Câmeras digitais de 2 e 3 megapixels só podiam produzir pequenas impressões. E a qualidade dos sensores de imagem estava em sua infância. Quando uma nova câmera foi lançada, capaz de produzir fotos de 12 megapixels em vez de 5, havia mais espaço para editar, recortar e imprimir sem perder detalhes. A Fujifilm GFX 100S é uma câmera digital de médio formato que dispara a 102 megapixels, mas isso não é necessário para fazer boas fotos. Avance algumas décadas e hoje até mesmo as câmeras básicas estão gravando 20 megapixels ou mais. As câmeras de nível profissional estão gravando em centenas de megapixels e ainda estão subindo. Para mostrar o quão pouco significa a guerra de megapixels hoje em dia, vamos pegar uma folha de papel A4 e imprimir uma fotografia a 300 dpi, ou pontos por polegada. Uma resolução padrão para impressões fotográficas de alta qualidade. Se tivéssemos que imprimir 100 bordas, seria igual a 3.508 por 2.480 pixels, ou cerca de 8,6 megapixels. Qualquer câmera com resolução superior a 8,6 megapixels pode fazer impressões de foto de alta qualidade até o tamanho de A4, se usar 300 dpi. Se você diminuir o dpi, poderá aumentar a impressão de forma indefinida. É assim que funciona a impressão de outdoors e grandes posters, diminuindo o dpi. Então vem minha pergunta: com que frequência você imprime suas fotos? E quando você faz, quão grandes elas são? A maioria diria impressões 6x4 para álbuns de fotos de família, ou para colar em uma moldura de foto em casa.
Então, você pode ver o quanto qualquer câmera digital hoje em dia é capaz de capturar detalhes suficientes para você. 3. Não consigo fazer macro porque não tenho uma lente macro. Sério? Eu tenho um vídeo aqui no canal onde explico tudo sobre como fazer fotos macro com qualquer lente. Está aqui no card. E nós sempre estamos trazendo novas técnicas e informações para que você possa sempre se manter atualizado. Então, deixe um like e se você ainda não é inscrito, se inscreva. Sua ajuda é sempre muito importante para nosso canal possa chegar a mais pessoas que queiram aprender e a estarem informados. E de coração, muito obrigado pela ajuda. Só tomando a macro como exemplo, você pode literalmente fazer fotos macro virando qualquer lente velha para obter fotos macro em close por uma fração do preço de uma lente macro genuína. Assiste ao vídeo, eu mostro como fazer. E as mesmas pessoas falam, não posso fazer X porque não tenho Y. Essas pessoas podem estar certas quanto a certos assuntos fotográficos para os quais você deve usar equipamentos especializados, como astrofotografia espacial de campo profundo ou microscopia. Mas para a maior parte, geralmente há uma solução alternativa mais barata e econômica que permitirá que você alcance resultados muito próximos dos perfeitos sem ter que investir centenas ou milhares de dólares ou reais em equipamentos que você usará apenas uma ou duas vezes. Escolhi a lente macro como exemplo por aqui porque você não precisa de uma lente macro para a fotografia macro. Você pode simplesmente inverter uma lente padrão 50 mm ou colar um acessório de filtro de close-up. As pessoas que usam esta linha de pensamento estão destinadas a nunca conseguirem fazer nada, porque sempre acham algum empecilho ou dificuldade para não fazerem. 4. Minhas fotos nunca ficarão parecidas com as de fulano ou de Beltrano. Realmente, eu concordo. Não com essa atitude. Se você pensar seriamente por um momento, um fotógrafo profissional no topo de sua área não terá sido incrível na fotografia desde o nascimento. Eles não nasceram no mundo com uma câmera na mão. Eles não podiam andar, falar ou se alimentar por conta própria. Portanto, qualquer coisa que o melhor fotógrafo esteja fazendo é literalmente um comportamento aprendido. Se eles podem aprender, você também pode. Claro, dinheiro e questões sociopolíticas terão impacto sobre se alguém tem a oportunidade de alcançar o nível mais alto em fotografia ou qualquer outra disciplina. Mas a habilidade está lá para ser aproveitada, se tiver a oportunidade. Portanto, não se rebaixe se não estiver fotografando como a Annie Leibovitz. Essas coisas levam tempo. Apenas continue aprendendo e seguindo em frente. 5. Eu sou fotógrafo de luz natural. Concordo plenamente. A luz natural é fantástica, mas você não precisa levar seu tripé aonde quer que vá se aprender a usar o flash externo. Uma versão alternativa rápida dessa linha de pensamento poderia ser: não sei como usar o flash. Na maioria das vezes, os fotógrafos que preferem fotografar com luz natural, especialmente iniciantes, simplesmente não estão cientes do incrível poder da iluminação artificial ou talvez não tenham aprendido como usá-la de maneira eficaz. A gente tem vídeos aqui explicando como usar o flash. Assiste lá. Claro, a luz natural pode ter algumas qualidades maravilhosas. A luz da janela de uma parte voltada para o sul do edifício, por exemplo, pode dar uma qualidade suave e envolvente, que parece impressionante, mas o mesmo acontece com uma grande caixa de luz com um flash dentro, disparado fora da câmera. A diferença? O flash pode continuar disparando enquanto houver energia, enquanto você está limitado pela posição do sol, clima e hora do dia com luz natural. Existe um ditado que diz: disparar apenas com luz natural é o mesmo que ter suas pernas amarradas antes de você sair correndo. 6. Esta lente é uma porcaria. Então, um mau trabalhador culpa suas ferramentas. E quando ouço outras pessoas reclamarem da qualidade de suas lentes, sinto uma pontada de ingratidão que me atinge no estômago. Isso porque carrega consigo a inconsciência de quão incrivelmente gratos devemos ser, pois somos capazes de ver as coisas desde o advento das lentes.
Vou contar uma pequena história para ilustrar o que eu digo. Era uma vez, nenhuma vida na Terra tinha olhos, e ao longo de milhões de anos, as células sensíveis à luz se transformaram em sistemas visuais um pouco mais complexos, até atingirmos o pico de visão que temos agora, em muitos tipos de animais, como o louva-a-Deus, camarões e falcões. O fato de podermos fazer imagens nítidas, independentemente de quão nítidas essas imagens sejam, é incrível. Estamos agora comparando a nitidez de uma lente a outra em laboratórios científicos com pequenas diferenças perceptíveis entre uma e outra, estudadas por meio de funções de transferência de modulação, entre outros métodos. As lentes agora são realmente tão boas com conexões elétricas para automatizar o controle de abertura, foco, estabilização de imagem, rastreamento de assunto e muito mais, que seria difícil dizer que uma lente é um lixo, mesmo uma lente de kit. Afinal, podemos tirar fotos sem lentes e chamamos esse tipo de fotografia de pinhole. Em sua forma mais simples, é uma caixa escura com um pequeno orifício que pode projetar uma visão do mundo externo através do orifício e dentro da caixa escura. Esta é uma câmera obscura. A partir daí, desenvolvemos uma pequena quantidade de material transparente, feito de vidro ou plástico, que então focalizava o feixe de luz para tornar as coisas mais nítidas e definidas. Esta ilustração demonstra a simplicidade de uma câmera obscura, que ocorre naturalmente no mundo sem a necessidade de uma invenção humana. Mesmo a lente da câmera mais barata do mundo é capaz de focar a luz e produzir uma imagem nítida em um filme fotográfico ou em um sensor de imagem, que é muito, muito melhor do que apenas um furo de alfinete. Portanto, embora haja uma diferença entre a lente do kit básico e uma super telefoto de $10.000, provavelmente não fará muita diferença para o aquarista ou entusiasta iniciante. 7. Não gosto de editar minhas fotos. Parece que estou trapaceando. Outra versão que ouço é como se eu estivesse mentindo. Então, o que essas pessoas querem dizer? Provavelmente trata-se de embelezar uma fotografia para parecer dramaticamente diferente do que você capturou na fonte. Tradicionalmente, embora a fotografia em filme fosse adulterada e alterada, era muito mais difícil de fazer do que a fotografia digital. E embora o desenvolvimento de filmes e slides seja necessário para produzir fotografias em mídia analógica, não é feito no mesmo nível que o software de edição de imagens agora nos permite. Eu entendo, mas dizer que é trapaça ou mentira é não entender a história toda. Ao editar suas imagens digitalmente, há mais uma oportunidade para a expressão artística. Esta etapa na produção de imagens estáticas é tão criativa quanto o processo de tirar fotos. É uma mistura entre fotografia e pintura aos meus olhos. Pense em qualquer fotógrafo que não seja um fotógrafo de documentário ou jornal. Cada um deles tomou uma decisão consciente de retratar um assunto de uma certa maneira, seja por meio de iluminação, reprodução de cores, cenografia, figurino ou qualquer outra coisa. Então, se há uma expressão falsa nesse estágio, por que não no estágio de edição de imagem? Ao menos ao editar imagens, você pode encontrar um estilo que o agrada e produzir imagens que parecem distintamente pertencentes a você. Assim como um pintor passaria seu pincel em uma determinada direção, então ache seu estilo e siga, mude, aprenda, caia, levante e continue em frente. Não dê ouvidos a tudo que dizem sobre a sua fotografia. Se não forem críticas construtivas de pessoas que realmente se importam com você e com seu crescimento. Se não for isso, como os sábios antigos falavam, deixe as palavras entrarem por um ouvido e saírem pelo outro. Mas também seja humilde e faça uma autocrítica para ver se você não está cometendo as mesmas bobagens que falei neste vídeo. E se auto-sabotando ou sabotando outra pessoa. E agora que você sabe as tolices que muitos falam sobre fotografia, escreva aqui nos comentários o que você já ouviu das outras pessoas sobre as suas fotografias. E se você tiver dúvidas, escreva também, vamos conversar. E aproveita, se você não segue
a gente aqui, siga e liga o sininho para que você sempre seja notificado quando colocarmos um vídeo novo. E dê seu like também. Sua ajuda é muito importante para a gente. E compartilhe esse vídeo com quem fala ou ouve coisas bobas sobre fotografia. Muito obrigado por ficarem até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!